Muito bem. Conexão restabelecida e tudo pronto aqui no intervalo. A gente descontrai um pouco, senão, até porque nessa pandemia a gente falava sobre isso agora hoje mais cedo, internamente, né, com o bispo. Não é fácil. E depois o Aloysio vai entrar, a gente vai também abordar esse assunto de quarentena, de isolamento social. Há um complicador, né, para cada uma das pessoas. Tem gente que já está em casa há 70 dias, né? Não é fácil para os empresários, não é fácil para os empregados, não é fácil para o ser humano de uma forma em geral. Então vamos ter essa parte também dessa questão do isolamento, essas atividades da pastoral, né, com o bispo Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Agora de volta à conexão restabelecida e parece que em bom estado, né, em boa qualidade, melhor dizendo. Aloysio, retornamos. Vamos lá, tem aqui uma intervenção do Carlos Alain, em comentário no streaming do programa. Ele fala assim: o presidente declara publicamente que ele é católico e sua esposa é protestante e vivem bem nesta condição. Antes um pouco de começar a campanha presidencial, o então candidato Bolsonaro foi batizado pelo pastor Everaldo. Qual é a posição da igreja, a gente está falando da igreja católica, né, em relação a isso? Bom, digamos, temos que a auto-identificação com uma religião é questão pessoal. Agora, se é católico, se ele se atribui o ser católico, às vezes foi o mesmo caso do presidente Lula, que também se dizia católico. Há católicos que têm uma identidade, que se identificam, mas que não têm uma prática, digamos, de culto frequente, não são católicos praticantes. No dizer respeito que o católico deve seguir ao magistério, especialmente do Papa Francisco, haveria que ver se o presidente, nesse aspecto, também se identifica com o magistério da igreja, porque o fato de ser católico são 3 ligames, não é? O da comunhão pastoral com as autoridades, o ligame sacramental, isto é, a participação na missa e dos sacramentos, e a comunhão com a doutrina católica. Então, a partir daí, se verificaria se ele é como qualquer pessoa. Não estou fazendo nem acepção de pessoa no caso dele. Quero dizer que esses 3 vínculos, o da fé, o da comunhão pastoral e dos sacramentos, é o que determinam que uma pessoa é católica ou não. Porque a maioria dos políticos se identifica, às vezes, diz é católico, mas ao mesmo tempo frequenta igrejas evangélicas, mas ao mesmo tempo frequenta casa de ação. Bom, onde é que está a religião? Qual é a religião predominante nesse caso? Eu sei que no tempo de eleições, muitos políticos frequentam várias, digamos, religiões ao mesmo tempo, mas qual é a que pauta a conduta? Essa seria a resposta. A gente pré-estabeleceu alguns temas para os blocos, né? Nesse bloco, que é o terceiro, mas de fato é o segundo, porque foi um problema aí da conexão que a gente ia ajustar, seria as atuações dos governos, né, no Brasil, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, contra a pandemia da Covid-19. Como é que você analisa a condução dessas políticas de enfrentamento pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador Wilson Witzel e pelo prefeito de Campos Rafael Diniz, bispo? Bom, a nível de União Federal, o governo federal, o Ministério da Saúde até que teve, digamos assim, até a última renúncia, houve uma tentativa de
atender, digamos, uma certa estratégia de isolamento, com posicionamentos às vezes contraditórios. Houve uma etapa de negação, houve uma etapa de relativização e uma etapa de banalização também. Não, são estatísticas, mas e daí? Então, penso que isso debilitou. A União Federal se debateu entre o ministro da Saúde e o presidente, não havendo uma concordância ou convergência. Agora, o Rio de Janeiro colocou uma estratégia de isolamento bastante, lockdown, e nos parece que talvez o aspecto mais fraco seja os hospitais de campanha, não é? E sabemos que uma coisa é o isolamento, mas outra coisa é o atendimento aos infestados. E outra coisa é o atendimento aos infestados que não conseguem ir ou aceder ao tratamento, especialmente nas comunidades. Colocaria essa reserva a nível do Estado. A nível, o prefeito, com o gabinete de crise, tem colocado a política correta de isolamento e lockdown. Mas voltando também à mesma reserva no tocante ao hospital de campanha e no tocante também às populações que não podem fazer, como dizia Boaventura Santos, isolamento social porque não tem casa. Porque não tem, a casa que eles têm não é isolamento, moram 10 num quartinho. E isso é uma realidade de periferia, são muitas pessoas que vivem assim. Então essas realidades não têm sido contempladas. Mas existia um bom senso, sim. A política era essa, isolamento e lockdown. E ainda estamos num ponto alto. A curva não foi achatada nem um pouco. O senhor falou da questão do governo estadual, do governo Witzel, ser investigado pela questão do... O senhor não falou, mas o senhor criticou a questão dos hospitais de campanha e está no eixo da questão em relação à investigação da Operação Placebo, da operação flagrada pela Polícia Federal na terça-feira, né, no governo Wilson Witzel, e que, quer dizer, já havia denúncias de superfaturamento do IABAS, que é a organização responsável pela construção desses hospitais, que dos 7 prometidos, apenas um foi entregue no Maracanã, e assim mesmo sem o número de leitos prometido, e está com alguns problemas também. Em Campos, ele foi prometido para todos eles para 30 de abril, aí depois de Campos 25 de maio, agora 12 de junho. Como é que o senhor viu essa investigação sobre o governo estadual, né, e envolvendo a esposa, né, quanto passou mal, a esposa do governador, a Helena Witzel, que moveria, né, e a questão do hospital de campanha de Campos? Bom, digamos assim, são atrasos que prejudicaram o tratamento. No respeito à investigação, bom, está em andamento, veremos. Temos que dar ainda o ônus da prova, corresponde a quem está fazendo a investigação. Sim, é preocupante o fato, não só no estado do Rio de Janeiro, em vários estados se comprovou. Claro que não houve licitação pública para a compra, adquisição de respiradores e outras coisas, sim, mas a probidade nesses tempos também é necessária, porque o dinheiro está cada vez mais escasso e deve se otimizar
no uso justamente de luta contra a pandemia, que é o prioritário. Não pode haver desvios. E também houve uma inépcia daqueles respiradores que ficaram nos Estados Unidos, que foram adquiridos pelo Brasil. Que depois voltaram, não sei. Agora, vejo preocupante, sim, a falta, talvez, de transparência e de controle nesses aspectos, mais da alocação de recursos, verbas, que devem ser, volto a insistir, otimizadas, porque faltam. E, no respeito ao atraso dos hospitais, é injustificável, mostra uma falta de planejamento estratégico. A última data passada para o Hospital de Campos, que não é só para Campos, né? É para todo o norte e noroeste fluminense, afinal a região noroeste não foi contemplada com o hospital de campanha do Estado. O prazo dado pelo governador, a partir de um contato telefônico feito com o prefeito Rafael Diniz, o governador Wilson Witzel, com o prefeito Rafael Diniz, no último sábado, seria meados de junho. Eu só acho que esse hospital sendo entregue ele é fundamental para o combate na pandemia em Campos e na região, norte e noroeste. E como a gente ficaria sem esse hospital? Bom, o hospital de campanha é para tratamento já das pessoas infestadas. Então, o combate à epidemia requisita mais que o hospital de campanha. Essa é a última fase, né? Que deve ter, certamente, o nível de enfermeiros e médicos suficientes também, porque o problema da morte dos trabalhadores da saúde, de médicos e de enfermeiros é muito alta. É mais alta que nos Estados Unidos, na Itália e na Espanha, no Brasil. Então, hospital da campanha não quer dizer hospital sem a devida proteção ou hospital de segunda categoria. Temos que ter cuidado com isso também, não é? Digo isto porque estão começando a faltar já trabalhadores da saúde, que é o recurso mais importante que até os hospitais. No referente, bom, se nós não conseguimos acertar a curva, crescimento exponencial, muitas pessoas, como já está acontecendo na Amazônia, norte do país, vão morrer em casa. Campos tem assistido de segunda para terça, foram 71 infectados, de terça para quarta, 71, de quarta para quinta, 79. Campos está claramente crescendo o número de casos. O senhor vê isso com preocupação? Claro. Mostra que não chegamos ao índice ideal do lockdown. Fizemos o lockdown, mas não chegamos a conseguir. Lamentavelmente, nos parece que tudo isso reflete ainda que não caiu a ficha de muitas pessoas do perigo que implica, do risco que implica o coronavírus 2. Isso foi atrapalhado por muitos ruídos na comunicação, mas tem faltado disciplina. E muitas vezes, claro, aqui a falta de disciplina se observa também, por exemplo, na falta de logística, na retirada dos R$600 e aglomerações numerosíssimas. Também o fato, claro,
graças a Deus foi encaminhado, que era o Mosteiro da Santa Face, aqui na Praça São Benedito, também. Mas o que fazer? E, como já falei, o fato das pessoas, a população de rua, trabalhadores de rua, moradias muito precárias, sem saneamento básico, sem higiene, no qual a pessoa não pode. Como fazer, por exemplo, sair no Fantástico, 10 pessoas que só tem um quarto e uma pessoa infestada? É claro que a gente pode falar de isolamento, mas a pessoa ficava no teto da casa. São situações que mostram faltou aluguel social para muitos que poderiam ter sido destinados ou para... Claro que a população de rua também é uma população que mantém hábitos diferenciados e que é necessário respeitá-los e tem, claro, havido preocupação, mas a gente vê que não chegamos ainda à prevenção necessária contra o coronavírus. Isso é a realidade. O senhor falou aí, citou, eu ia mesmo perguntar nesse bloco, a questão das irmãs de caridade que vivem sob clausura do Mosteiro da Santa Face. Como é que o senhor viu aqui? Porque, lógico, elas fazem esse trabalho que é digníssimo há várias décadas, né? Não começaram hoje. Mas, logicamente, com a pandemia, a demanda das pessoas que perderam subsistência aumentou bastante. Muito. Inclusive estudos da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do governo fizeram materiais de pessoas da fila. Muitas delas nunca estiveram ali, passaram a estar porque perderam a sua subsistência. E gerou alguma aglomeração, a prefeitura teve que fechar a rua para ajudar a organizar, fazer fila, dividir as filas por sexo. Como é que o senhor viu essa questão? Bom, digamos, a prefeitura ofereceu às assistentes sociais, claro, ajudaram as irmãs, chegaram a um protocolo mínimo de segurança sanitária, mas deixa a desejar, claro, porque mesmo assim, quando estão esperando, estão um ao lado do outro. O que foi resolvido foi no momento da entrega da quentinha, da refeição, mas a espera, a expectativa de estar aí, porque a população de rua não tem onde ficar. Na verdade, deveríamos ter outras possibilidades local. As irmãs, como o senhor colocou, estão fazendo um trabalho por parte delas, elas dão tudo o que podem. Agora, transformá-las em enfermeiras ou que elas sejam peritas em segurança sanitária é pedir muito, me parece, também. Eu só acho que a fórmula adotada de organização foi... Ainda não é ideal, mas é o que se tem, os limites que se tem. Se tivéssemos outro tipo mais descentralizado e houvesse mais lugares, sim. Porque a aglomeração acontece por falta de outros lugares. Se houvesse mais lugares que oferecessem também essas refeições, seria mais fácil. Se tivéssemos o tal famigerado Centro de Segurança Alimentar, que foi uma promessa que até agora não aconteceu, não é? Então, seria melhor. Mas temos o que temos e temos que usufruí-lo, porque para a fome não tem, é urgente, não tem tempo. E elas fazem, volto a insistir, nós temos que apoiá-las. Porque elas são, digamos, há muitos anos,
o seguro. Para essa população é o seguro, o alimento seguro, que é o mínimo também. A gente não pode se conformar com essa política, só dar alimento, não é? É muito mais que deveríamos oferecer à população de rua, tratando de promovê-la como pessoa também. O senhor falou no fato o senhor se referiu ao fato da pandemia estar chegando às populações mais carentes, que de fato a pandemia, quem trouxe a pandemia para o Brasil foi a classe média alta que viajava pela Itália e pelos Estados Unidos e trouxe o vírus para cá. Nada. Está ouvindo, Bispo? Está ouvindo? Dom Roberto? Dom Roberto? Cláudio, vamos para outro intervalo. Está ouvindo, Dom Roberto? Consegue ouvir aí, Dom Roberto? Está sem ouvir ainda? Como? Está sem ouvir ainda? Estou sem ouvir. O fone pode ter acabado a bateria também lá. Bom, Aloysio, são 8h49. A gente faz então o último intervalo para voltar com o último bloco, né? E neste último bloco tem vários assuntos ainda. Tem essa questão da posição da igreja e a prática religiosa, as atividades da pastoral, né? Como é que estão, e entre outras coisas. O bispo já nos ouve? Sim. Tá ouvindo? Se estiver ouvindo, a gente segue então, Aloysio. Não? Não, podemos seguir. Eu fiz intervalo para poder resolver o problema do áudio, né? Restabelecer lá o áudio. Se restabeleceu. Agora, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estamos ouvindo bem. Então, bispo, o senhor estava falando quer dizer, o senhor falou da chegada da doença na periferia, da dificuldade de isolamento de uma pessoa, como o senhor citou em matéria do Fantástico, que divide um cômodo com outras pessoas em comunidades carentes, que tem possibilidade de fazer isolamento. E, de fato, o que os últimos números de São Paulo, por exemplo, mostram é que já está havendo uma taxa de ocupação menor nos hospitais particulares, enquanto ela continua muito grande nos públicos, o que indica que a doença chegou à periferia. Dadas as imensas diferenças sociais do Brasil, o senhor vê isso com preocupação? Sim, porque, na verdade, a pandemia está mexendo também com a sobrevivência das pessoas, e vai mexer mais ainda, e por isso se teme um grande rasgão social, e por isso penso que o governo federal, a imitação da Europa, um plano de mobilização de empregos alimentar, de renda mínima, que possa garantir a sobrevivência das populações, digamos assim, mais afetadas, mais carentes, mais necessitadas. O número de desemprego está crescendo tremendamente, e afetando especialmente aquele emprego da uberização precária. Então, a igreja, as pastorais sociais da igreja estão focalizando, sim, a urgência de planos de mobilização e de atender essas camadas da população que cada dia vão entrar num processo de deterioro. Então, os próximos meses serão meses de responder a este grande desafio, não só sanitário, é de segurança alimentar e segurança também familiar. O senhor citou também o fato do governo municipal ter fechado, o senhor não falou isso, mas o fato foi que o governo municipal, Rafael Diniz, ele fechou o restaurante popular Hamilton Bárbara, sofreu muitas críticas e depois tentou reabri-lo, buscou parcerias com o governo do estado e não conseguiu. O senhor acha que está fazendo muita falta num momento como esse? Certamente, porque seria uma alternativa. Nós precisamos justamente de vários pontos, porque
a aglomeração acontece justamente, como já se tem dito agora na segunda fase nas igrejas, descentralizarem vários horários de missa. Perfeito. Vários lugares e vários horários. Aqui é a mesma estratégia, é a mesma logística. Não pode haver só um lugar para a população de rua. Devemos oferecer outros lugares na cidade. E isso também diminui o translado deles, porque há um desgaste. Então, deveria haver vários lugares de distribuição de quentinhas. Nós já temos, por exemplo, na Igreja Santa Terezinha, sim, e temos na Praça Tiradentes também, mas não temos todos os dias, porque não chegam também alimentos e recursos. Mas deveríamos, o prefeito, devo dizer a verdade, sempre nos ofereceu recursos para também distribuir. Só que se esgotam rapidamente. A gente estabeleceu um terceiro tema, como o Cláudio fez referência aí, seria a questão do isolamento social. Qual é a posição da Igreja Católica em relação ao isolamento social, Bispo? Bom, a Igreja Católica tem acompanhado, obedecido e colaborado tanto com o isolamento social como o lockdown. As duas palavras do Papa Francisco, palavras de ordem, foram prudência e obediência. Prudência na aplicação, certamente, devemos ser prudentes, não expor-nos a translados e saídas desnecessárias, e obediência, claro, não fazendo, digamos assim, cultos, mantendo fechadas as igrejas, mas atendendo os fiéis de outra forma, porque o isolamento não pode ser isolamento espiritual. A igreja tem muito a fazer, porque o isolamento só trata do aspecto corporal, mas o aspecto mental e o aspecto espiritual, que são responsabilidade da igreja, tem que haver. E sem ferir as normas sanitárias, nós temos que estar presentes e próximos às casas das pessoas. Por isso, houve um investimento muito, digamos assim, criativo nas redes sociais, nas missas transmitidas, carreatas, às vezes, só com um veículo, que não, inclusive, houve uma carreata com o Santíssimo Salvador por toda a cidade, pedindo a bênção do Santíssimo Salvador, com a, digamos, a colaboração da prefeitura, temos que também dizer isso. Então, nós sempre estamos acompanhando o gabinete da crise e sempre quando há, porque tivemos, por exemplo, uma ordenação de 2 diáconos, e ontem mesmo tivemos a missa dos Santos Óleos, sempre dizendo, olha, nós vamos proceder assim, vai ser assim. Então, a colaboração com, digamos, o poder público. E, na medida do possível, fazer chegar às nossas comunidades, todas as comunidades que temos, as normas sanitárias. E como tem sido a prática religiosa nesse período de isolamento dos católicos? E de uma maneira geral, como você enxerga que tem sido? Olha, tem sido muito viva e até tem superado as expectativas. As missas transmitidas, às vezes, alcançou muito mais que as missas presenciais. 1.000, 2.000, e também não é só o único canal. Por exemplo, eu nunca tinha tempo de parabenizar a cada aniversariante das comunidades. Agora eu gasto mais ou menos 1 hora só para entrar em contato com pessoas idosas, pessoas
que estão passando momentos de melancolia, de depressão. Então, eu pego meu WhatsApp, telefono, me dizem, e isso é importante, porque eu sou sacerdote e tenho consolar. A pastoral da consolação é fundamental nesse momento. Então, há muitos canais que a gente pode se tornar presente. Claro que são, às vezes, virtuais, mas às vezes a gente vai também e visita, mantendo, claro, os protocolos sanitários. Eu estou vendo, por exemplo, e aí eu não me isento, vou distribuir, vou visitar os lugares de distribuição, por exemplo, a obra do Bom Samaritano, onde está essa igreja que era o santuário na Praça Tiradentes, santuário da adoração eucarística. A gente tem contato com os irmãos pobres, os irmãos, digamos, da população de rua. Isso também, encorajar essas pessoas, é muito importante. Bispo, o senhor falou do sucesso das missas virtuais. Né? Muito se fala, virou um lugar comum, um chavão, falar em novo normal após a pandemia. O senhor acha que isso pode ser um novo normal? Que, por exemplo, as videoconferências, como estamos tendo agora, poupam a pessoa sair de noite, por exemplo. Haverá uma pastoral que vai trabalhar muito mais a videoconferência, a pastoral da comunicação vai sair muito fortalecida, né? Digamos, não diríamos na volta ao normal, é um normal que vai conviver com a pandemia. A pandemia não vai nos deixar assim, vai haver um misto de atividades que vão voltar, sim, mas, ao mesmo tempo, a igreja vai sair enriquecida com essa nova presença na mídia. A Igreja Católica devia crescer na mídia e, sobretudo, ter uma comunicação bem mais próxima com cada família. Proximidade da igreja doméstica, da igreja do lar, da igreja da palavra. Bispo, o senhor é uruguaio, né? Brasileiro, uruguaio brasileiro. Não, mas o senhor é uruguaio. Como dizia. Mas o senhor nasceu no Uruguai e mantém relações com o Uruguai, correto? Família. Então, o Uruguai até ontem, dando dados de ontem que não estão atualizados ainda. Até ontem o Uruguai, logicamente que o Uruguai, estamos falando de um país de 4 milhões de habitantes, né? É uma população muito menor. Mas até ontem o Uruguai tinha 650 casos confirmados, 803 casos confirmados de Covid-19. Eu não vou nem comparar com o Brasil, porque não dá para comparar um país de 4 milhões com um país de 250 milhões. É impossível comparar isso, 280 milhões de pessoas. Agora, se for comparar o Uruguai com Campos, e Campos tem 500 mil habitantes, aí sim é bem menor que o Uruguai. Quer dizer, 803 casos que tiveram no Uruguai, com 22 mortes até o dia de ontem. E Campos, até o dia de ontem, tinha 684 casos confirmados, menos um pouco que o Uruguai, mas 29 mortes, o que é mais do que o Uruguai. Você não acha isso demonstra uma clara ineficiência da política de combate adotada no Brasil em relação a países vizinhos? Podia citar o exemplo da Argentina também, que é um exemplo altamente exitoso. O que o Uruguai e a Argentina fizeram que nós claramente não fizemos? Bom, primeiro, esses países têm um capital em termos de educação que permite a adoção de medidas sanitárias e compreendê-las e avaliá-las. Aqui o pessoal levou muito a brincadeira nos primeiros meses. Isso tem um custo, o custo da festa. Aliás, houve festas, raivas e todo tipo de festas em pleno tempo de pandemia. O próprio carnaval sabia. Então,
me parece que custou entrar dentro desta estratégia de isolamento. E ela foi muito, digamos, na cidade do Rio, no mercado, o próprio transporte, não é? Eu tinha duas secretárias da casa que eu disse, não, fiquem em casa, assim não dá. Ou uma vem de Uber, porque transporte público. Como é que a gente faz? A gente tem que ser consciente, preservar as vidas. E então, eu acredito que esses países têm uma população mais homogênea e não existe uma desigualdade tão grande como a nossa. Então, me parece que o capital social e o capital educacional é que fazem a diferença. Não nas medidas, porque as medidas são as mesmas. Não tem estratégias diferentes nos países. Todas passaram por isolamento, só que a atenção, a compreensão das medidas é o fator educacional, me parece importantíssimo. Que é o fator político, porque o educacional leva a uma cidadania responsável, uma cidadania também biológica, sanitária. Temos que, eu vou terminar com uma última pergunta de um ouvinte, o Maurício Batista, que é um ouvinte muito assíduo do programa. Ele fala aqui, acho que Cláudia deve ter visto também. As irmãs, está falando ainda das irmãs do Mosteiro da Santa Face, ali no São Benedito, que a gente falou aqui. As irmãs fazem um trabalho importantíssimo. Esses irmãos que vão lá buscar comida, né, aglomeram procurando alimentos para saciar sua fome. Mas outras aglomerações são de manifestantes bolsonaristas nas ruas. Qual a sua análise, Dom Roberto? Ele deve estar se referindo ao último protesto bolsonarista que houve em Campos. Foi no dia 17 de maio, no domingo. Como é que o senhor vê isso? Viu e vê? Bom, não há como questionar que essas medidas, essas manifestações, eu não quero restringir a liberdade de expressão, mas elas quebram, certamente, o isolamento e relativizam o que é a questão sanitária. Elas certamente fazem perder eficácia e, às vezes, as vozes que a gente escutou nessas manifestações foram assim: eu tenho direito a estar infestado, eu tenho direito não sei o quê, eu tenho direito... Sim, você tem direito a infestar-se, mas tem direito a não infestar. Tem direito a respeitar a saúde dos outros. Tem direito a respeitar a saúde da comunidade. Então, fazer uma manifestação no qual a gente se expõe e expõe a vida dos outros, que manifestação é essa? Eu compreendo, certamente, que há interesses muito legítimos, e a própria liberdade de expressão, que eu não gosto, eu tolero no mínimo, mas acontece que na hierarquia de valores, a vida vem primeiro. A vida em primeiro lugar. Não podemos assumir condutas que possam colocar em risco a vida dos outros. Essa é a posição da Igreja. Por isso defendemos tanto a vida do nascituro, porque é o primeiro direito do cidadão. Se não estamos vivos, de que adiantam os outros direitos? Ficam no papel, porque a vida é o que nos dá os direitos. Bom, bispo, Cláudio quer fazer alguma pergunta? Isso foi tudo abordado aí de forma bem clara, bem inteligente pelo bispo, como sempre, né? E acho que até a última aí que você fez sobre essa questão dessas
novidades ou nova forma, né, de viver, se estamos vivendo já nesse novo normal que a gente gostaria de falar, foi abordado por você. Estou plenamente satisfeito, né? E é sempre bom conversar com o bispo, ainda mais num momento desse, né, Aloysio, e também o Dom Roberto, um momento em que a gente precisa mais de, eu falava ontem aqui, mais de bombeiros do que incendiadores, né? Eu acredito que eu me sinto como um mediador de paz e de reconciliação. Aliás, eu levo o sobrenome Paz também. E a paz, para os hebreus e para os nossos irmãos judeus, era a suma de todos os bens. E é a grande contribuição da igreja. A igreja não veio para criticar pessoas, mas a igreja vem para ajudar a termos paz. A paz com Deus, a paz com os outros, a paz com a criação e a paz com nossa consciência. Perfeito. Bom, Aloysio, se você tiver mais alguma pergunta, se Dom não... Roberto aí ainda? Tá ouvindo, Dom Roberto? A imagem que caiu aí. Conexão... Roberto. Não, agradecer demais a presença do Roberto. Acho que ele não está nos ouvindo, o sinal caiu. Fechamos aí a semana e o mês. E tem aqui a sugestão do ouvinte, o Carlos Alain. Seria muito interessante convidar também o bispo Dom Fernando Rifan. E o Bruno Zácaro Sávio Gomes elogia a ideia. Ótima ideia, Carlos Alain. Carlos Alain e Bruno Zácaro, nós no ano passado, a Rádio Recente... Caiu agora, mas agora voltou. Voltou. Oi, Dom Roberto. Sim. Estava aqui falando que tem dois aqui ouvintes do programa que se manifestaram aqui no streaming, o Carlos Alain e o Bruno Zácaro Sávio Gomes. O Carlos Alain diz: seria muito interessante convidar também o bispo Dom Fernando Rifan Bruna Zácaro, desculpa. Bruna Zácaro, acho que é um casal, o Sávio Gomes. Falam assim: ótima ideia, Carlos Alain. E eu respaldo, apoio com muito fervor. Dom Rifan é ótimo. Sim, e eu estava lembrando que, concordo com o senhor, estava lembrando que a Rádio Recente, ela completou um ano agora, no dia 28 de março, ela faz aniversário junto com a cidade de Campos, e que nós no ano passado fizemos exatamente essa sequência. O Marco Antônio, né? Sim. Convidamos o senhor e Dom Rifan mais ou menos no mesmo período de tempo, né? E passado um ano, vamos fazer a mesma coisa. O Carlos Alain, que sugere aqui o Carlos Alain, Bruna Zácaro e o Sávio Gomes. E agradecer demais a senhor pela entrevista. Muito obrigado e desculpe o atraso. Bom, minha bênção para essa rádio tão simpática. Amém. Da Grupo Folha da Manhã. Não é uma folha seca, viu? É uma folha muito verde e que nos alimenta sempre com boas novas. Deus abençoe a vocês, meus caros irmãos, e sempre disponível. Tá certo. Obrigado, bispo. Bispo. Um abraço forte. Bom final de semana aí. O kit vai chegar aí na residência do senhor mais tarde, tá ok? Ótimo. Muito obrigado. Qual o número o senhor falou? Viu? Obrigado aí, senhor. Depois Se cuidem. Vamos vencer o coronavírus. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Obrigado, bispo. Mas é um Brasil e Uruguai, né, bispo? Como? Tá sendo um jogo tão duro quanto o Brasil e o Uruguai. Mas ultimamente não se repete os 50. Graças a Deus também, né? Bom, eu torço pelo Brasil também. Agora o senhor ficou na posição cômoda aí, né? Nesse caso. Tanto faz. Um abraço, bispo. Um abraço, Cláudio. Bem para vocês. Tá bom. Um abraço. Obrigado. Tá bom. Um abraço. Aloysio, bom final de semana também. E na semana que vem o Arnaldo Neto estará conosco. E você volta na próxima semana.
Obrigado aí pela... E aí espero voltar com trazendo o Dom Rifan também. Ótimo. Que também, aliás, a presença do bispo hoje também foi uma indicação, foi uma ideia de um ouvinte do Folha no Ar na semana mesmo, né? Eu não me lembro o nome, mas também foi uma sugestão de um ouvinte. A gente ouviu os bispos, e bom que a gente faça isso, né? Os pastores fazendo aqui essa intermediação pacífica sempre, isso que é bom. Um abraço, Aloysio. Um abraço, bom final de semana para você e sobretudo para os ouvintes, tá bom? Um abraço, até logo. Tá, para você também. Se cuida aí, a gente volta daqui a pouco com música, com muita informação, e o Folha no Ar, primeira edição, retorna na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Né? Ficamos por aqui agradecendo a você sempre pelo carinho e a audiência. O programa que tem o oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar.